Lucas é um jovem programador que vive sozinho em uma casa antiga nos arredores da cidade. Sua rotina é simples e previsível. Acordar cedo, tomar café enquanto lê as notícias no celular, trabalhar em home office durante o dia e passar as noites assistindo séries ou jogando videogame. Ele nunca teve grandes preocupações com sua vida, até que algo estranho começou a acontecer. Tudo começou em uma manhã aparentemente normal. Lucas acordou sentindo-se desconfortável, como se algo estivesse fora do lugar. Quando abriu os olhos, percebeu que não estava em seu quarto habitual. Em vez disso, estava deitado em uma cama desconhecida, em um cômodo que ele não reconhecia. As paredes eram pintadas de um tom escuro, havia móveis antigos e pesados espalhados pelo quarto e uma sensação opressiva pairava no ar. Ainda grogue. Ele tentou se levantar, mas tudo parecia real demais para ser um sonho. Confuso, Lucas saiu do quarto e explorou o restante da casa. Para sua surpresa, era exatamente a casa onde morava, ou pelo menos deveria ser. Ele encontrou seus pertences espalhados pelos cômodos, mas organizados de maneira diferente. Certos objetos estavam em lugares onde ele tinha certeza de que nunca os colocara. Era como se outra pessoa tivesse rearranjado sua casa durante a noite. No início, Lucas pensou que talvez estivesse esquecendo detalhes importantes por causa do cansaço ou do estresse. Mas isso aconteceu novamente na manhã seguinte. Dessa vez, ele acordou em outro quarto completamente diferente. As paredes eram cobertas por papel de parede floral desbotado, havia uma cômoda velha com gavetas entreabertas e uma sensação sufocante de nostalgia pairava no ambiente. Era um cômodo que ele nunca havia visto antes, mas que, de alguma forma, parecia fazer parte da casa. Lucas começou a perceber que algo estranho estava acontecendo. Cada manhã, ele acordava em um quarto diferente de sua própria casa, sem qualquer memória de como chegara lá. Os quartos variavam em estilo e atmosfera. Alguns eram modernos e minimalistas, outros eram antiquados e decadentes, e alguns pareciam ter sido abandonados há décadas. Mas todos tinham algo em comum. Eles emanavam uma sensação de desconforto e isolamento. Determinado a entender o que estava acontecendo, Lucas decidiu investigar. Ele começou a documentar suas experiências, fotografando os quartos e anotando detalhes específicos. No entanto, cada novo quarto parecia trazer mais perguntas do que respostas. Além disso, Lucas começou a notar pequenas mudanças em si mesmo. Certa manhã, ele acordou com uma dor de cabeça latejante e uma sensação de exaustão que não conseguia explicar. Outra vez, ele percebeu que estava perdendo pedaços de tempo, momentos que ele não conseguia lembrar, como se estivessem sendo apagados de sua memória. Era como se algo estivesse mexendo com sua mente, alterando sua percepção da realidade. Ele tentou ignorar esses sinais, convencido de que era apenas estresse ou falta de sono. Mas conforme os dias passavam, as mudanças começaram a se tornar mais evidentes. Certa noite, enquanto tentava dormir, ele ouviu passos ecoando pela casa. Passos lentos e deliberados, como se alguém estivesse explorando os cômodos. Quando foi verificar, não havia ninguém lá. Lucas sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo. Ele começou a pesquisar sobre fenômenos paranormais, relacionados a casas antigas e distorções temporais. O que ele descobriu o deixou ainda mais apreensivo. Relatos de pessoas que afirmavam ter vivido experiências semelhantes mencionavam que suas casas pareciam vivas, como se elas tivessem consciência própria e estivessem brincando com suas vítimas. Mas havia algo ainda mais assustador. Ao investigar o histórico da casa, Lucas descobriu que o terreno onde ela foi construída era conhecido por eventos trágicos. Décadas atrás, uma família inteira havia desaparecido ali sob circunstâncias misteriosas.
Algumas pessoas diziam que a casa havia sido construída sobre um portal para outra dimensão, enquanto outras juravam que os espíritos da família ainda vagavam pelo local. Lucas percebeu que sua casa não era apenas um lar, ela era uma prisão. As mudanças começaram a se tornar mais frequentes e intensas. Certa manhã, Lucas acordou em um quarto que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. As paredes estavam cobertas de marcas de mãos ensanguentadas e o chão estava cheio de fragmentos de vidro quebrado. Havia um espelho rachado no canto do cômodo e, ao olhar para ele, Lucas viu uma versão distorcida de si mesmo. Uma figura pálida e assustada, com olhos escuros e vazios. Outra manhã, ele acordou em um quarto infantil, com brinquedos empoeirados, espalhados pelo chão e um berço vazio no centro do cômodo. O cheiro de mofo era insuportável e uma sensação de tristeza profunda o envolveu. Ele percebeu que havia algo gravado na parede, escrito com letras tremidas e desbotadas. Eles estão me observando. Com o passar dos dias, Lucas começou a notar padrões nas mudanças. Os quartos pareciam refletir momentos específicos de sua vida, memórias que ele pensava ter esquecido ou suprimido. Um quarto era uma réplica exata de seu antigo quarto, de infância, com pôsteres de bandas e livros escolares empilhados na mesa. Outro quarto parecia pertencer a uma época ainda mais distante, com móveis que lembravam a casa de seus avós, onde ele passava os verões quando criança. Mas havia algo mais perturbador. À medida que explorava os quartos, Lucas começou a encontrar objetos que não faziam sentido. Em um dos cômodos, ele encontrou um diário com páginas arrancadas, contendo anotações escritas em sua própria caligrafia, mas que ele não lembrava de ter escrito. Em outro quarto, ele descobriu fotos antigas que mostravam pessoas desconhecidas, algumas delas sorrindo para a câmera, outras encarando diretamente, como se soubessem que estavam sendo observadas. Lucas também começou a experimentar fenômenos inexplicáveis. Certa noite, enquanto tentava dormir, ele ouviu vozes vindas de outro quarto, risos e sussurros que pareciam ecoar pelas paredes. Quando foi verificar, o som desapareceu, deixando apenas um silêncio opressivo. Em outra ocasião, ele acordou no meio da noite e viu uma figura parada à porta de seu quarto. Uma mulher vestida com roupas antigas, com cabelos longos e desgrenhados, que desapareceu assim que ele piscou. Desesperado, Lucas decidiu procurar ajuda. Ele entrou em contato com especialistas em fenômenos paranormais, que sugeriram que sua casa poderia estar servindo como um portal para outra dimensão. Segundo eles, os quartos que ele encontrava eram reflexos de diferentes épocas e realidades, conectados por uma força sobrenatural que estava manipulando sua percepção da realidade. Os especialistas também advertiram que se Lucas continuasse ignorando os sinais, ele poderia acabar preso em um desses quartos para sempre, incapaz de voltar ao mundo real. Mesmo assim, Lucas percebeu que havia algo pessoal nesses quartos. Eles não eram apenas manifestações aleatórias. Eles pareciam estar ligados às suas próprias memórias e emoções. Cada quarto o forçava a confrontar partes de si mesmo que ele preferia esquecer. Um quarto mostrava o funeral de sua mãe, um evento que ele evitava pensar há anos. Outro quarto era uma réplica exata de seu primeiro apartamento, onde ele havia sofrido um colapso emocional após perder o emprego. Cada quarto era uma peça de um quebra-cabeça macabro, revelando traumas e medos que ele havia enterrado profundamente. Lucas começou a duvidar de sua própria sanidade. Ele acordava todas as manhãs em um quarto diferente, mas durante o dia sua casa parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Ele tentou gravar vídeos e tirar fotos para documentar as mudanças, mas as imagens capturadas mostravam apenas
cômodos vazios ou borrões indistintos. Era como se algo estivesse impedindo que ele registrasse as mudanças. Para piorar, ele começou a notar que os quartos estavam se tornando mais hostis. Certa manhã, ele acordou em um quarto completamente escuro, sem portas ou janelas. A única fonte de luz era um relógio digital no chão, cujos números contavam regressivamente de 10 minutos. Quando o cronômetro chegou a 0, o quarto começou a encolher, as paredes se fechando sobre ele. Lucas conseguiu escapar por pouco, mas a experiência deixou marcas profundas em sua mente. Dias depois, Lucas acordou em um quarto que parecia diferente de todos os outros. Era um espaço pequeno e claustrofóbico, com paredes cobertas por frases escritas em tinta preta. Você não pode escapar. Eles estão aqui. Não há volta. No centro do cômodo havia uma mesa com um único objeto, uma chave enferrujada. Lucas percebeu que aquele quarto era diferente. Não era apenas uma representação de uma memória ou uma dimensão alternativa. Era uma armadilha. Ele sentiu uma presença opressiva ao redor, como se algo invisível estivesse observando cada movimento seu. Quando pegou a chave, ouviu risos distorcidos ecoando pelo cômodo, seguidos por uma voz grave e distorcida. Você finalmente entendeu. Antes que pudesse reagir, as paredes começaram a se mover, como se fossem feitas de água. O quarto começou a se transformar em um labirinto infinito, com corredores estreitos e portas que levavam a lugares impossíveis. Lucas correu desesperadamente, tentando encontrar uma saída, mas cada porta que abria o levava a um novo quarto estranho. Alguns familiares, outros completamente desconhecidos. Enquanto tentava escapar, Lucas começou a perceber que os quartos estavam revelando partes de sua mente que ele havia escondido. Um quarto mostrava o funeral de sua mãe, um evento que ele evitava pensar há anos. Outro quarto era uma réplica exata de seu primeiro apartamento, onde ele havia sofrido um colapso emocional após perder o emprego. Cada quarto era uma peça de um quebra-cabeça macabro, forçando-o a confrontar suas memórias mais dolorosas. Finalmente, ele encontrou uma porta que parecia diferente das outras, uma entrada iluminada por uma luz suave e acolhedora. Ao atravessá-la, ele se viu em um cômodo familiar, seu quarto original, onde tudo havia começado. Mas algo estava errado. O quarto parecia menor, mais apertado, e havia marcas de mãos ensanguentadas nas paredes. No centro do quarto havia uma figura encapuzada esperando por ele. Quando a figura abaixou o capuz, Lucas ficou paralisado ao ver seu próprio rosto, uma versão mais velha e cansada de si mesmo. A figura sorriu friamente e disse: "Eu tentei avisar você, agora é sua vez de pagar o preço." Antes que Lucas pudesse reagir, o quarto começou a encolher, as paredes se fechando sobre ele. Ele percebeu que estava preso em um ciclo infinito, destinado a repetir os mesmos eventos repetidamente, sempre acordando em quartos diferentes, sempre tentando escapar. Após o colapso do quarto, Lucas acordou em sua cama, como se nada tivesse acontecido. Tudo parecia normal, até que ele abriu os olhos e percebeu que estava em um quarto diferente novamente. Desta vez, era um cômodo completamente branco, sem móveis ou janelas, apenas uma mensagem escrita na parede: "Bem-vindo ao início." Ele percebeu que estava preso em um ciclo sem fim, forçado a enfrentar novos quartos e novas memórias, sempre tentando escapar, mas sempre falhando. Cada vez que tentava resistir, as consequências se tornavam piores. Anos depois, outras pessoas começaram a relatar experiências semelhantes, acordar em quartos estranhos, encontrar mensagens misteriosas e sentir a presença de algo sinistro. Rumores surgiram de que a casa de Lucas havia sido construída sobre um terreno amaldiçoado, onde almas perdidas brincavam com a percepção da realidade de suas vítimas.
mas ninguém sabia ao certo se Lucas ainda estava vivo ou se ele havia se tornado parte da própria casa, uma peça crucial no mecanismo que mantinha o ciclo funcionando. Rumores circulavam de que a casa era, na verdade, uma prisão para almas que não conseguiam lidar com seus próprios traumas. Cada quarto era uma manifestação de um momento específico da vida de uma pessoa, criado para mantê-la presa em um ciclo infinito de culpa e arrependimento. Em uma entrevista rara concedida por uma pessoa que afirmava ter vivido uma experiência semelhante, ela disse: "Histórias não morrem, elas apenas esperam o momento certo para serem contadas novamente." Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais contos de terror. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual parte te deixou mais arrepiado. Até a próxima!